dia! Beleza, turma? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Professor Alcides para mais uma videoaula de ciências. E eu quero já de cara relembrar vocês que na nossa próxima videoaula nós teremos então a nossa avaliação, né? Na sexta-feira, dia 26, entre as 7h30 e 8h30 da manhã. Vocês estarão fazendo a prova de ciências. Vocês receberão um link na sexta-feira pela manhã no chat e vocês acessarão esse link, responderão e finalizarão o processo e a prova volta para o professor Alcides aqui. Feito, galerinha? Bom, lembrando o conteúdo, capítulo 7 e 8, né? A alimentação e nutrientes e sistema digestório. Basicamente. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos começar capítulo novo, vamos falar sobre o sangue. Pedi até para vocês já irem pesquisando na nossa última aula, pesquisando qual é o seu tipo sanguíneo, né? Muitos de vocês já me mandaram lá o tipo sanguíneo no chat. Eu agradeço aqueles que enviaram. Legal, é bom vocês saberem isso porque vocês vão precisar aí na vida de vocês, né? Numa situação de emergência, por exemplo, a primeira coisa que um paramédico vai perguntar para vocês é qual o seu tipo de sangue, né? Até mesmo é importante colocar essa informação dentro de uma carteira que você carrega com você, ou mesmo no saquinho aquele que carrega a sua identidade, para que se alguém um dia precise saber, você tem essa informação disponível, né? Numa emergência. Bom, gente, o sangue, então, ele é o fluido que preenche os vasos sanguíneos. Os nossos vasos sanguíneos, eles são divididos em dois tipos. Nós temos, então, as veias, que carregam o sangue venoso, e nós temos as artérias, que carregam o sangue arterial. Sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico CO2. Sangue arterial é o sangue rico em gás oxigênio O2. Muito bem. Quais são as funções do nosso sangue? Está aqui, ó. Olha só, gente. O nosso sangue, ele tem por função transportar gases. Então, é este sangue Então, é este sangue que faz com que o gás oxigênio que entrou pela hematose lá nos alvéolos pulmonares chegue até suas células de todo o corpo, entrando na mitocôndria. Este O2 que entra na sua mitocôndria se liga ao carbono que sobra da quebra da glicose, formando CO2, que sai da sua mitocôndria, que entra na corrente sanguínea e que volta aos seus alvéolos para a hematose novamente, então saindo pela expiração. É também este sangue, gente, que transporta todas as substâncias que são absorvidas nos seus intestinos. Muito bem. E essas substâncias chegam, então, até as células, onde elas serão, então, usadas para a construção de novas células, para a obtenção de energia ou para o regulamento do funcionamento das mesmas. Elas também retiram o que sobra desses processos de atividade celular, o que nós chamamos de excreta, né? Ou seja, resíduos celulares, que vão formar a nossa urina, que são retirados lá nos rins. É esta água que está, esse sangue que é constituído de água também, né? Nós veremos daqui a pouco a constituição.
que faz o controle de temperatura corporal. Além de ter água que ajuda na a redução da perda de calor, o sangue ele também faz com que a temperatura corpórea ela seja uniforme. Ele transporta, digamos assim, calor para todo o corpo, né? É no sangue onde estão as células de defesa, os leucócitos, né? Que são usados aí para a defesa do nosso organismo. E no sangue também estão algumas estruturas que reduzem a chance de nós perdermos o próprio sangue, ou seja, que fazem a coagulação. Tá aí as funções. Opa, muito bem. O sangue, gente, ele vai ser composto basicamente por estes itens aqui. Ó. Hoje, nesta videoaula, nós vamos falar basicamente dos elementos e suas funções, tá? Na próxima aula nós vamos falar de tipo sanguíneo e tal. Mas hoje na verdade vai ter prova na próxima aula. E na outra nós vamos falar de tipo sanguíneo, tá? A composição do sangue basicamente é plasma e elementos figurados. É isso que é sangue. O plasma, ele é constituído de 90% de água e 10% de sais minerais, vitaminas, substâncias diluídas. Tá? Os elementos figurados, já por sua vez, os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas, eles também ocupam esse sangue e eles são transportados por esse plasma. O plasma, ele constitui 55% do que é sangue. Os glóbulos brancos, apenas 4%. E os glóbulos vermelhos, 41%. Dentro dos glóbulos brancos, gente, ali ó, nós temos 4%. Na verdade, são 3 aproximadamente de glóbulos brancos e 1% de plaquetas. Plaquetas são pouquíssimas dentro do nosso sangue, porque a função delas, na verdade, é apenas impedir ali os processos chamados de hemorragia, né? Então nós temos ali as plaquetas, que são restos, inclusive, de células, de hemácias e de glóbulos brancos, chamados de leucócitos, tá? E as hemácias, os glóbulos vermelhos, e os leucócitos, os glóbulos brancos, né? Ambos todos, hemácias, leucócitos e plaquetas, são produzidos lá nas nossas medulas ósseas, dos ossos longos. Então, o fêmur, o húmero, o rádio, a una, são ossos longos, mais compridos do que largos. E lá eles têm a medula óssea, onde é feita a produção destas células que constituem o nosso sangue, certo? Bem, gente, as hemácias, a função das hemácias, basicamente é transportar o nosso oxigênio e o nosso CO2. O CO2 ele tem a capacidade de ser dissolvido diretamente no nosso plasma também. Mas são as hemácias que principalmente fazem o transporte destes gases que são super importantes para o nosso metabolismo, né? As hemácias, elas são constituídas de proteínas chamadas de hemoglobinas. E as hemoglobinas, elas são constituídas basicamente de ferro. Então nós precisamos de ferro para formar as hemoglobinas. E claro, de aminoácidos também, né, que nós obtemos através do nosso sistema digestório. E estas hemoglobinas vão formar então as hemácias que farão este transporte. Se nós não temos hemácias suficientes, nós temos um quadro de anemia, né? Sendo esta anemia o processo então de ausência de hemácias
que vai dificultar o transporte de gases, chamados de gases da respiração celular. E então, nós teremos pouca energia. Então, olha só a importância dessas hemácias, hein, galera, para o nosso organismo. Os leucócitos, nós até falamos sobre eles lá já atrás. Eles são aquelas células que farão, então, a proteção do nosso corpo. Os linfócitos, por exemplo, são as células do nosso sistema imunológico que farão o reconhecimento daquilo que é estranho, né? Produzindo então um anticorpo que é distribuído para as demais células que farão o combate direto, vão fagocitar aquilo que é estranho, vão destruir e vão então eliminar através da quebra daquela substância ou célula estranha, isto dentro do organismo, mas o que sobra não é mais maléfico para o organismo, ou seja, essa fagocitose ela permite então com que a substância ou o organismo que é estranho seja destruído. Agora nós estamos em época de quarentena, né, de coronavírus. Estas células, gente, elas são super importantes de estarem aí, ó, funcionando a 100%. Porque se nós, eventualmente, nós tivermos aí contato com algum tipo de substância estranha ou micro-organismo que possa deixar os nossos sistemas mais debilitados, se você tem essas células, os leucócitos, funcionando muito bem, você vai ter uma leve redução na defesa dos seus organismos. Agora, se você não tem o sistema imunológico funcionando muito bem, e você pega, por exemplo, pequena infecção intestinal, você é mais susceptível a pegar o vírus se você entrar em contato com ele, né? Então, cuidar da saúde, né, gente? Alimentação adequada, tomar sol, comer muitas frutas, isso ajuda a manter os leucócitos super funcionais. Eu mesmo faço o consumo, por exemplo, de geleia real, que é o alimento dado às rainhas das abelhas, né, das larvas e das rainhas das abelhas. Isto é comercial, você encontra isso para vender, né? Um pouquinho todo dia ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Própolis a mesma coisa, tá, galera? Então, estas coisas elas ajudam a fortalecer aí o sistema imunológico. Vitamina C também, tá? Bom, e por fim as plaquetas que eu falei para vocês, que são restos celulares, né? Como é que funciona esse mecanismo de funcionamento das plaquetas? Olha só que interessante. Elas estão lá no sistema circulatório. E quando ocorre o rompimento de um vaso, estas plaquetas, gente, elas vão então se aglomerar ali, junto com as hemácias e glóbulos brancos, formando uma fibrina. As plaquetas vão formar uma fibrina. E essa fibrina vai unir as outras células e vai fazer um processo de entupimento ali naquele orifício que permitia a saída do sangue. Olha só, eu costumo explicar isso aqui usando como uma figura ilustrativa, uma analogia, para que vocês possam entender, de uma pia de cozinha. Eu imagino que se não todos, a maioria de vocês já tenha lavado louça, né? E quando você lava a louça, os pratos usados lá na sua refeição, muitas vezes vem ali restos de alimentos. E esses restos de alimentos, quando você vai enxaguando o prato, eles vão sedimentando no ralo, né? O ralo, ele seria o que nós poderíamos estar vendo aqui no vaso sanguíneo, o pequeno orifício do vaso sanguíneo por onde sai o sangue. No ralo sai a água. A comida que vem nos pratos, que vai até o ralo,
podem ser as plaquetas e as células que vão se aglomerar graças à fibrina. Então, quando a comida se aglomera no ralo, a água não consegue sair. Ela fica ali dentro da pia. Então, pensando lá no vaso sanguíneo, as plaquetas e as células que são unidas todas pela fibrina que as plaquetas produzem, vão formar essa sujeira, entre aspas, que vai impedir a saída do sangue, né? O processo de coagulação sanguínea. Muito bem, gente. A nossa videoaula hoje é curta, é basicamente sobre esses elementos do sistema circulatório, do nosso sangue. Eu não deixo tarefa